Lucy, esse é o filme de hoje. Eu tava parando pra pensar, rapaz, o Lucy, ou melhor, a Lucy tem umas lições interessantes que eu confesso que quando eu assisti eu não prestei atenção. Aí eu pensei, olha, vai ser interessante trazer essas lições lá pro canal. Acho que as pessoas vão até gostar, talvez até se identificar. E eu me identifiquei bastante com essas lições, acho que é mais ou menos o que eu tô passando. Talvez não seja o seu momento agora, mas de certa forma passamos por isso sim. Mas vamos lá, para eu poder te situar aqui, eu vou fazer um breve resumo sobre o filme. A história começa em Taipei, Taiwan, onde Lucy, uma jovem estudante americana, é levada a contrabandear uma nova e poderosa... Eu vou usar essas palavras aqui algumas vezes, mas eu estou me referindo a essa palavra aqui, entendeu? Mas eu vou chamar de substância. Pronto. Que é para não ter nenhum problema no vídeo. Substâncias, né, que os criminosos ficam traficando aí. Ah, entendi. Substância sintética chamada CPH4. Seu namorado, Richard, a engana e a força a entregar uma maleta suspeita para um chefe de crime sul-coreano chamado Mr. Jang. Lucy é capturada e depois de uma breve cena de violência, é informada de que será usada como uma mula para transportar sacos de substância em seu corpo para outros países. Lembrando que mula é só um jeito de falar, pois é tipo mula de transporte. Lucy, junto com outros 3 mulas, tem sacos de CPH4 implantados cirurgicamente em seu abdômen. No entanto, após ser agredida por um dos capangas do Mr. Jang enquanto está em cativeiro, o saco de substâncias dentro dela se rompe, liberando grandes quantidades de substância em seu organismo. O CPH4 é uma substância química que as mães grávidas produzem em pequenas quantidades para ajudar o desenvolvimento de feto. Essa substância começa a aumentar drasticamente a capacidade cerebral de Lucy. Enquanto a maioria dos seres humanos utiliza cerca de 10% do seu cérebro, Lucy passa a acessar percentuais cada vez maiores, adquirindo poderes sobre-humanos, como superinteligência, telecinese, habilidade de luta aprimoradas e controle sobre a matéria. Ao mesmo tempo, suas emoções humanas começam a desaparecer, à medida que a sua compreensão do universo e da existência se expande. Ao perceber o que está acontecendo, Lucy busca a ajuda do professor Samuel Norman, interpretado por Morgan Freeman, um especialista em neurociência que estuda o potencial do cérebro humano. Juntos, eles tentam entender e documentar o que está acontecendo com ela antes que sua transformação atinja o ponto máximo. Enquanto isso, Lucy enfrenta os criminosos que a capturaram inicialmente, liderados pelo perigoso senhor do crime Mr. Chang. Conforme sua capacidade cerebral aumenta, Lucy começa a transcender as limitações físicas e espaciais da existência humana. Em seu ápice, ela atinge 100% do uso cerebral, tornando-se uma entidade onisciente, capaz de controlar o tempo, a matéria e o espaço. Mas antes que ela desaparecesse, ela deixou uma mensagem para a humanidade. Ela envia um SMS para o professor Norman que diz: "Eu estou em todo lugar", indicando que ela transcendeu os limites físicos e agora existe como uma forma de consciência onipresente. E essa é a última mensagem do filme, que sugere que Lucy atingiu um estado de existência pura, onde o tempo, o espaço e as limitações físicas não mais se aplicam a ela. Certo. Agora eu vou fazer minhas observações. E o que foi que aprendemos com isso? Primeiro eu tenho que responder essa grande pergunta. É verdade que usamos só 10% do nosso cérebro? Não. Isso aí já é um mito esclarecido faz tempo. Técnicas como ressonância magnética funcional e a tomografia mostram que praticamente todas as partes do cérebro têm alguma atividade, mesmo durante tarefas simples. Diferentes regiões do cérebro são responsáveis por funções específicas, como movimento, percepção sensorial, linguagem, memória e tomada de decisões. Mesmo em repouso, o cérebro está envolvido em processos como a manutenção das funções corporais básicas e a consolidação da memória. Então, mesmo que você sofra uma lesão no cérebro, você vai sofrer as consequências dessa lesão. Isso também indica que a gente usa todo o cérebro. O cérebro é um órgão complexo que ainda utiliza 20% da nossa energia corporal. Não faria sentido algumas partes estarem inativas. Então esse mito é balela. Não passa de uma má interpretação, que gerou aí essa teoria que foi utilizada inclusive no filme da Lucy. Que teoria equivocada. Eu acho que é por isso que as pessoas pegaram uma certa raiva desse filme, né? Porque ele força um pouco a barra. Mas
ele tem umas teorias interessantes. E isso sim a gente pode aprender com esse filme. Especificamente, tem 2 momentos nesse filme que são interessantes. Não tem a parte que a Lucy procura o Dr. Norman para entender o que está acontecendo com ela? Assim, é importante explicar que ela procurou o Dr. Norman porque ele é um neurocientista que desenvolveu uma teoria caso a capacidade cerebral se expandisse, que é justamente o que está acontecendo com a Lucy. Então ela liga para ele, se apresenta por telefone, mas ela mesma aciona a TV da casa dele, pois ela tem capacidade de controlar aparelhos elétricos, e explica para ele que todas as células dela estão se reproduzindo numa velocidade absurda. E que por causa disso o corpo físico dela está comprometido e ela pode morrer em aproximadamente 24 horas. E ela explica que tudo o que está acontecendo com ela bate com a teoria dele. Ela ainda diz para o professor que a sua capacidade cerebral está expandindo cada vez mais e que ela já está usando 28% da capacidade do cérebro. O professor fica muito convencido e surpreso pelo que Lucy está falando. E também fica sem palavras. Tudo o que Lucy está apresentando para ele não só bate com a teoria, mas vai muito além. Ele pergunta para ela se ela consegue controlar o metabolismo. Ela fala que sim, e ainda mostra que pode controlar alguns aparelhos elétricos. Ela também descreve outros sintomas. Ela diz que não sente dor, não sente medo e nem desejo, como se as características humanas dela estivessem sumindo. Ela disse que acumulou um vasto número de conhecimentos e que isso está expandindo o cérebro dela. Interessante que nesse momento, a Lucy é o ser mais inteligente do planeta. Agora imagina se o ser mais inteligente do planeta tivesse te perguntando o que eu faço agora. E realmente a pessoa mais próxima para responder essa pergunta é esse neurocientista. Ele fica sem palavras mais uma vez e fica refletindo, mas mesmo assim ele tenta responder. Olha, Lucy, se você pensar no sentido da vida, desde o princípio, levando em consideração as células que se dividem em 2, o único propósito da vida é passar adiante. É passar adiante o que se aprendeu. Nunca houve um propósito maior. Então, se você está me perguntando o que fazer com todo esse conhecimento que você adquiriu, eu diria, passe adiante. Exatamente como uma célula faz através do tempo. Aqui, uma sacada legal. Quando o doutor fala a palavra tempo, isso dá um gatilho na mente da Lucy. Ela encerra a ligação e deixa o professor perplexo. Ele não imaginava que um ser como ela existiria. Calma aí que eu vou encerrar essa lição, mas tem mais um trecho que complementa essa lição. Tem um momento que ela se reúne com vários cientistas e começa a explicar questões do conhecimento humano. Mas ela apresenta perspectivas diferentes, realidades diferentes, que vão além da compreensão humana. E ela cita como exemplo o fator tempo. Ela fala que se você coloca um carro na estrada e acelera a velocidade dele infinitamente, em um determinado momento o carro vai simplesmente desaparecer, como se nunca tivesse existido. O tempo é a única unidade real de medida. Ele é prova da existência da matéria. Sem o tempo, não existimos. Caramba! Profundo isso aí, ó. Pegou a referência? Calma aí que eu vou fechar. Então veja bem, você tem o fator tempo e o fator conhecimento que você passa adiante. Aí o professor até fala, nunca houve um propósito maior. Essa é a lição. Chega um determinado momento na nossa vida que a gente quer se conectar de alguma forma com as outras pessoas, seja através de células ou simplesmente passando o seu conhecimento. O ser humano, ele tem essa necessidade de passar o seu legado de alguma forma, como se fosse um instinto da gente. Eu mesmo aqui, quando eu estou aqui, ó, nesse quarto, gravando, passando essas informações para você, eu estou passando um conhecimento para você, o meu legado. E isso aqui prova que eu existi. Prova que eu sou uma matéria e que eu sou real. E prova também que eu quero fazer parte de alguma coisa. E prova também a sua importância em meio a tudo isso. Você é importante, você pode ser importante, você pode passar o seu conhecimento também, não só através de células, mas de outras formas também, exatamente como eu estou fazendo. Conhecimento é poder, e essa frase nunca fez tanto sentido. Para ficar mais claro, desse filme a gente pode extrair 4 lições. O poder do conhecimento. À medida que a Lucy vai ficando mais inteligente, ela começa a entender o mundo de maneira mais profunda. O filme sugere que o conhecimento é a chave para expandir
a existência humana e assim alcançar uma evolução muito maior. E olha só que interessante, quanto mais a Lucy fica inteligente, quanto mais ela aprende, mais ela percebe que tudo está interconectado. Segunda lição, o tempo é a verdadeira medida. Um dos conceitos centrais do filme é que o tempo é o único elemento absoluto do universo. A vida, como a Lucy conhece, é limitada pelo tempo. E tudo o que fazemos está ligado a essa percepção. E isso faz a gente refletir em como usamos o nosso tempo e o que fazemos com a nossa vida. Porque tempo é vida, vida é tempo. Superação dos medos e limitações. É interessante que no momento que a Lucy lá está presa, né, pelos traficantes, ela demonstra todas as emoções normal que um ser humano demonstraria, medo, angústia. Mas olha só que interessante, no momento em que ela fica super inteligente e ela mesmo no cativeiro, presa pelo traficante, deixa de ser controlada pelo medo. E já nesse momento ela começa a enxergar além das limitações humanas. A mensagem implícita é que ao controlar nossos medos e ultrapassar nossas limitações, podemos alcançar um novo nível de consciência e capacidade. Porque o medo, ele não é racional, ele é emocional. Se você está numa situação de perigo emocionado, provavelmente as coisas vão dar errado. Mas se você usar a razão para resolver aquela situação, aí as coisas tendem a ir para um caminho mais certo, mais direcionado. O medo, ele realmente não ajuda a gente a raciocinar. E a última lição do filme, a evolução da humanidade. O filme sugere que a evolução humana está ligada à capacidade de transcender barreiras físicas e mentais. É por isso que o filme explora o que aconteceria se o ser humano fosse capaz de ultrapassar esses limites. Provavelmente ele se tornaria um outro ser. Muito bom! E essas são as lições de Lucy. Muito bom, muito bom. Eu confesso que eu não tinha prestado atenção no filme a primeira vez que eu assisti, mas depois que eu fui ver assim, uau! Ah, mas o filme ele falou umas asneiras, não é bem assim, não sei o quê. De fato, mas se você ignorar essa questão dos 10%, inclusive, você vai ver que o filme é bom e tem umas mensagens ali, uns sentidos que fazem muito sentido e que você pode levar para a vida. E aí? O que você está fazendo com você? O que você está fazendo com o seu tempo? Está tudo interconectado. É só você saber de que forma você vai contribuir com tudo, à sua volta e com todos. Bom, é isso. Esse foi o filme Lucy. Eu queria passar esse filme aqui porque eu acho que esse filme ele foi criticado e também subestimado. Ele tem umas ideias ali bacana. É claro que outras ideias a gente poderia descartar, mas o pior é que fica difícil descartar algumas ideias porque o filme ele trabalha em torno disso, dos 10% lá. E também um ponto que o pessoal criticou bastante, mas no final ela se torna um pendrive. E isso foi um final tosco. Olha, assistindo o filme pela primeira vez, eu também pensei nisso, mas se você refletir melhor, faz sentido ela ter se tornado um pendrive? E não é necessariamente que ela se tornou um pendrive, eu diria que ela mais deixou um pendrive. Lembra que ela se tornou onipresente? Se tornou um outro ser, uma entidade? Ela está em todo lugar? E também tem aquela questão da conversa que eles tiveram, né, sobre deixar o conhecimento passar adiante. E a Lucy, ela estava morrendo devido à substância no corpo dela. Ela ia deixar de ser humana. E na verdade, morrer é só uma palavra. Ela ia deixar de ter um corpo físico humano. Ela ia se tornar outra coisa. Ela ia transcender, talvez ir para outra dimensão. Morrer de fato, não. E essa é uma outra mensagem implícita que o filme deixa também. Talvez ninguém morra no final das contas. A gente só se transforma em outra coisa. É melhor se atrasar do que morrer. Ninguém morre de verdade. Nós, como uma matéria, como parte de um todo, na hora que chega o nosso fim, a gente só se transforma em outra coisa. Então sim, a Lucy, ela deixou de, não sei se é a palavra correta, existir no nosso plano. Mas o filme teve um final ruim, foi meio besta, ela se transformou num pendrive. Mas ela deixou um conhecimento para ser acessado pela humanidade na forma, sim, de um pendrive. O final até que faz sentido. Foi a forma que ela encontrou de deixar o conhecimento dela para a humanidade. E é isso. Eu quis trazer esse filme porque eu acho que ele tem umas mensagens bem interessantes que eu não peguei no final, eu não prestei atenção.
Eu fui analisar melhor e realmente é interessante as mensagens implícitas ali. E eu quis trazer esse conhecimento, compartilhar esse conhecimento que eu acho que pode agregar muito para você, para a sua vida. E foi um filme subestimado justamente porque, sim, ele trabalha em torno de algumas besteiras, mas se você ignorar isso, você vai ter umas reflexões profundas. Sem mais, eu espero que tenha gostado do vídeo. Deixa seu like aqui, muito importante! Deixar o like aqui, isso me motiva a trazer mais conteúdos como esse. E também não deixe de colocar aqui embaixo a sua opinião, se concorda ou não com alguma coisa que eu disse. Sem mais, vou ficando por aqui. E uma última mensagem: busquem conhecimento e passe adiante. Busquem conhecimento.